Por séculos, o São José ficou perdido no fundo do oceano. Mas o mistério em torno do navio começou a ser desvendado em 2015, quando o governo colombiano anunciou que ele havia sido oficialmente encontrado. 4 anos depois, o galeão ainda está a 600 minutos de profundidade nas águas colombianas e, agora, está também no centro de uma disputa de custódia entre várias partes que reivindicam suas riquezas. O governo colombiano não revelou a localização exata do famoso galeão, conhecido como o Santo Graal dos Naufrágios. Dizem que o São José está perto das Ilhas Rosário, um arquipélago tropical e parque nacional a 40 km de Cartagena. O Caribe é muito mágico, diz Bibiana Rojas Mejia, moradora de Bogotá que passava o dia na praia com sua família em Isla Grande, a maior das ilhas da região. Esse é o realismo mágico do nosso país. Não sabemos quanto tesouro há realmente no galeão São José. Tudo pode ser uma grande lenda. Estava carregado de ouro, prata e pedras preciosas extraídas do que era o Peru controlado pela Espanha. As riquezas tinham como destinatário o rei Felipe V da Espanha, que contava com recursos de suas colônias para financiar a Guerra da Sucessão Espanhola. A intenção era fazer apenas uma parada rápida em Cartagena para preparar o São José para sua longa jornada até Havana, Cuba, e depois para a Espanha. O capitão do galeão, José Fernandes de Santillá, sabia que os britânicos envolvidos na guerra poderiam ter navios esperando para atacar na região. A marinha britânica munida com pistolas, espadas e facas tentou 3 vezes abordar o galeão e tomá-lo, explica Gonzalo Zuiga, curador do Museu Naval do Caribe, em Cartagena. O galeão pode ter perdido uma vela, diz ele, ou os passageiros podem ter se revoltado contra o capitão. A maioria era de civis que não estavam sob ordens de ninguém. No entanto, é inegável que nenhum dos lados queria que o galeão e seus tesouros afundassem. A teoria de Zuiga é que, em vez de entregar o São José e retornar à Espanha de mãos vazias, seu capitão pode ter acendido a pólvora do próprio navio. Em 27 de novembro de 2015, o São José foi oficialmente descoberto por um submarino robótico chamado Remus 6000, operado pela Instituto Oceanográfico Udzoli, com sede no ZEUA. O veículo autônomo subaquático de quase 4 minutos de comprimento pode explorar até 6 km abaixo da superfície do mar e chegou a apenas 9 minutos do São José para tirar fotos retratando seus canhões de bronze gravados com golfinhos, característica que ajudou os pesquisadores a identificar o navio. Estima-se que a costa da Colômbia abrigue cerca de 1000 navios naufragados. Mas, apesar do galeão São José ter sido encontrado em águas colombianas, não há garantia de que ele permanecerá dentro de suas fronteiras. A Espanha demonstrou interesse em reivindicar parte do galeão, assim como a nação indígena boliviana Caracara, de cuja terra, uma vez parte do vice-reinado do Peru, foram extraídas as riquezas do São José. Além disso, o navio é parte de batalhas legais há quase 40 anos. A empresa americana de resgate Sierra Armada, SSA, diz ter encontrado o navio no início dos anos 80 e reivindica 50% de seu conteúdo, o que, segundo a SSA, fazia parte de um acordo com a Colômbia na época. O ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos não deu crédito à SSA quando anunciou que a Colômbia havia encontrado o galeão em 2015. A vice-presidente colombiana Marta Lúcia Ramírez disse em um comunicado em junho que a SSA não tem direito sobre o galeão São José ou seu conteúdo porque as coordenadas onde afirmam ter encontrado o galeão não correspondem à localização real. A parceria com uma empresa privada poderia mais uma vez dividir o conteúdo do São José, quer dizer, os itens não classificados como patrimônio cultural, o que ainda precisa ser definido pela Colômbia. A humanidade tem o direito incontestável de conhecer o galeão São José e conhecê-lo completamente. A Colômbia precisa se colocar como um custodiante digno, defende o historiador Francisco Moss, um especialista no galeão São José. Ele defende que essa reivindicação tome forma em um museu em Cartagena para exibir todas as riquezas do galeão na íntegra, algo sugerido também pelo governo. Quem não visitaria essa exposição única? Instiga Moss.
Os visitantes ficariam absorvidos e obcecados com as histórias que o galeão São José contaria. Se não temos condições agora na Colômbia de assumir o resgate, não há sentido em fazê-lo. É um princípio fundamental de responsabilidade pela herança colombiana, mas também pela humanidade. O São José ainda precisa ser retirado da água, e isso faz com que o projeto de um museu em Cartagena ainda esteja distante. Os colombianos também não conquistaram ainda a garantia de que esse precioso navio permaneça dentro de suas fronteiras. Assim, por enquanto, os visitantes de Cartagena e das Ilhas Rosário ainda precisam recorrer ao mesmo lugar a que diversas pessoas precisaram ir para desfrutar um pouco do precioso e fascinante São José, a imaginação.